E aí, gente, como é que vocês estão? Semana passada eu não gravei vídeo, né? Não apareci por aqui. Algumas coisas aconteceram e aí acabei não tendo tempo de gravar. Vamos falar um pouquinho hoje sobre sintomas, tanto do transtorno de ansiedade quanto o da depressão? Tô com uma cola aqui, deixa eu tirar meu óculos. E aí assim, gente, lembrando que eu não sou psicóloga, eu não sou psiquiatra, tudo que eu trago aqui é a minha experiência, né? O que eu senti, as coisas que aconteceram comigo. Lembra que eu comentei no primeiro vídeo das minhas crias? Então, eventualmente, eles vão aparecer por aqui. Desce lá, Bento. Vai lá pro sofá. Vai lá no sofá. Vai, garoto. Bom, se a gente for falar um pouquinho aqui sobre o transtorno de ansiedade generalizada, que é um dos meus laudos, né? Deixa eu colocar meu celular no para não perturbe. Vai que alguém resolve chamar. Cadê? Aqui. Não perturbe. Boa. Para uma condição, né, ser considerada um transtorno, ela precisa acontecer de maneira repetida, né? Não é porque você tem a crise uma vez que você vai ter o laudo ali vai ter o CID, né, que é o Código Internacional de Doenças, de um transtorno de ansiedade generalizada, de uma depressão ou de qualquer uma outra condição mental ali, referente à saúde mental. Quando a gente fala da ansiedade, quais são os principais sintomas, tá? E aí eu vou usar minha cola aqui e vou comentar o que eu também sentia na época. Então, um dos sintomas são preocupação desproporcional. Você fica sempre no medo constante de que alguma coisa vai acontecer. E normalmente essa coisa que vai acontecer não é uma coisa boa, é sempre uma coisa ruim. Você tem a sensação de que algo ruim vai acontecer. E é de uma maneira realmente desproporcional. Uma coisa, por exemplo, é você achar que você teve um feedback do seu gestor e aquilo ali foi só um feedback de algo pontual, algo para você melhorar do seu dia a dia. Para quem tem a ansiedade generalizada, isso já parece que você vai ser mandado embora por justa causa e você não vai receber seus direitos, você vai ficar devendo, tipo, tudo toma uma proporção muito maior. Aceleração mental. Isso eu acho que pensando fora dos sintomas físicos, é uma do que mais me incomodava, assim, e me incomoda até hoje, que é de fato você não conseguir desligar. A sua cabeça está sempre em alta rotação, sabe? Você não consegue relaxar, você está sempre pensando em muita coisa ao mesmo tempo. Então você não consegue de fato relaxar. Quando a gente fala de sintomas físicos, Zé, Cristina e Bento latindo lá fora, provavelmente para alguma coisa no jardim, no vizinho, quer dizer. Quando a gente vai para sintomas físicos, principalmente durante uma crise de ansiedade, a gente tem tensão muscular, então realmente o seu corpo fica tenso, principalmente as extremidades, as mãos principalmente ficam muito tensas. Você sente dor no corpo. Eu sentia isso muito no dia seguinte, né, após a crise, de parecer que de fato você lutou ali, passou a madrugada numa luta e aí fica com aquela dor no corpo, ou como se você tivesse treinado muito, sabe? Ficou muito tempo sem treinar, e aí voltou para academia, o seu corpo fica dolorido, a sensação é mais ou menos essa. Coração acelerado, tanto que tem muita gente que vai parar no hospital achando que está infartando, que está tendo alguma questão do coração, e não é apenas uma crise de ansiedade. Tremores, realmente o corpo, você treme muito, você tem muito formigamento. Eu não tinha tantos tremores, eu tinha muito mais o formigamento. E eu estou falando no tempo passado, porque há um tempo eu já não tenho crise, não nessa proporção aqui. E o suor excessivo, você realmente transpira muito. Então, por isso que, de novo, muita gente confunde a crise de ansiedade com alguma coisa do coração, né? Acha que está infartando, algo do tipo. Isso quando a gente fala do TAG, tá? Que é o transtorno de ansiedade generalizada. Para chegar nesse CID, todos esses alertas, esses sintomas, eles precisam acontecer de maneira recorrente. Alguns médicos falam que você precisa ter essas crises de maneira recorrente por no mínimo 6 meses
E aí não significa ter todos os dias, mas precisa ter uma quantidade de crises por no mínimo 6 meses para ser considerado de fato um transtorno. E além disso, também essas crises têm que causar algum tipo de prejuízo na sua rotina, no seu dia a dia. Você não conseguir trabalhar, você não conseguir socializar, não conseguir sair de casa, enfim. Isso tem que te trazer algum prejuízo na sua vida de uma maneira geral. Para aí sim você ser diagnosticado. Mais uma vez, gente, vou reforçar aqui. Estou falando da minha experiência, o que eu ouvi dos médicos, o meu caso pessoal, tá? O que mais? Aí quando a gente vai para a depressão, e normalmente a depressão, ela vem em seguida do transtorno de ansiedade. Eu, por exemplo, tenho os dois. Eu tenho o transtorno de ansiedade generalizada e tenho a depressão. E aí, muito diferente do que as pessoas pensam, a depressão não é simplesmente você viver triste. Muita gente pode olhar para mim, por exemplo, e falar: Vanessa faz dança, ela sai, ela vai para o samba dela, ela trabalha, ela tem uma vida normal, como que ela tem depressão? Porque não necessariamente a depressão é você estar deitado numa cama, triste, chorando o tempo todo. Você até pode ter uma vida razoavelmente normal, mas ter essa depressão, que aí a gente entra num termo que eles chamam de anedônia, que você faz as coisas, mas você não tem mais prazer de fazer aquilo. Você faz no automático, e as coisas que te agradavam, às vezes você deixa de fazer, ou quando faz, realmente faz no automático e não sente mais aquele prazer. Vou dar um exemplo. A dança, novamente. A dança é algo que me faz muito, muito bem. Tanto que foi uma das coisas que me salvou, né, da fase mais crônica ali, né? Que me salvou e me salva, né? Da fase mais crônica. Então, teve um período que eu parei de ir na dança, porque eu não tinha disposição, enfim, era um processo antes, né? Então eu não tinha disposição para ir. Mas às vezes acontecia de eu ir e sair de lá do tipo, eu fiz uma aula de dança X, tipo, não me dava aquele prazer, entendeu? Então isso que eles chamam de anedônia. Quais são os outros sintomas, né, quando a gente fala ali da depressão? Tem essa questão da tristeza persistente, desculpa, que acontece em muitos casos, da pessoa não querer sair da cama, ficar no quarto por dias, o quarto escuro, não tomar banho, enfim, não se alimentar. Isso é quando realmente já está numa fase muito, muito, muito crônica. Existe uma fadiga, você dorme por horas, e aí você acorda cansado, você sente sono durante o dia. É um cansaço que você pode repousar, relaxar o máximo que você puder. Essa fadiga, ela existe, né? Ela continua ali, ela fica realmente persistente. E dificuldade de concentração, de raciocínio. Eu percebi depois que eu tive aquele afastamento que eu comentei no vídeo passado por 14 dias, por esgotamento mental, e aí também somou que eu tive Covid 2 vezes, mas principalmente depois das crises de maneira constante, eu percebi que eu realmente não tinha mais a mesma disposição que eu tinha antes de tudo isso começar. Concentração, então, tanto que hoje eu faço uso de medicação, né? Uma das medicações que eu utilizo é justamente para manter essa questão da disposição, do foco, porque estava já impactando no meu trabalho. Então, existem medicações, né? Fármacos para melhorar essa questão da disposição. Mas também é um dos sintomas da depressão. E aí existem alguns sintomas que eles são comuns a essas duas condições, que eles acontecem ao mesmo tempo para quem tem ansiedade e quem tem depressão, ou depressão. Alteração do sono. Isso para mim também é uma das coisas que me pega muito, que é a questão da insônia. Você tem os dois extremos, ou você não dorme, ou você dorme muito. E aí, esse dormir muito também não necessariamente vai te gerar aquele repouso, aquela sensação de descanso, né, que a gente comentou agora há pouco. Eu sempre tive insônia, sei lá, 10, 15 anos, eu me lembro de ter episódios de insônia, mas agora a insônia ela é crônica, né, tanto que hoje já tem em torno de 4 meses que eu só durmo com medicação, eu não durmo mais sem o remédio. Não estou numa fase de vício do uso do remédio, mas eu não durmo sem. Se eu não tomar a medicação para dormir, eu simplesmente não durmo.
ou eu durmo muito picado. Eu falo que é o sono telecena, né? Que eu acordo de hora em hora ali, por conta dessa questão da insônia. E aí também existem os tipos de insônia, né? A minha insônia é aquela que eu consigo dormir. Zaya! Zaya! Quer parar? Eu durmo rápido, mas eu acordo entre 2, 3 da manhã e aí só vou pegando sono com o dia clareando e aí tenho um cochilo rápido porque o dia já precisa começar. Mudança do apetite, então também são os dois extremos. Ou você deixa de comer ou você começa a comer em excesso. No meu caso, eu tive a perda do apetite de alimentos, mas eu tive um aumento no consumo de doces, chocolate principalmente. E irritabilidade, isso também era algo muito forte em mim, assim. Eu nunca fui uma pessoa de muita paciência, isso é um fato. Mas a irritabilidade com coisas que em outro momento eu não teria, de me irritar com coisas absurdamente bobas, assim, sabe? Detalhes que em outro momento isso não me irritaria. Então, também a irritabilidade, e isso acontece no decorrer do dia. Por exemplo, você acorda bem, aí durante o dia você se irrita com alguma coisa, dali um pouco você tá bem de novo. Vou dar um exemplo ontem. Ontem? É. Eu acordei normal, né? Fiz as minhas coisinhas aqui e tal. Aí à tarde me deu uma preguiça, eu deitei, cochilei um pouco. Aí eu tinha aula, né? À noite, tinha dança à noite. E aí tomei um banho e fui para a dança super animada, enfim, numa super disposição. Então tem essas alterações de humor e, consequentemente, a questão da irritabilidade. Eu comentei no vídeo passado, né, sobre a gente ficar atento aos sinais que o nosso corpo dá. Então esses são alguns dos sintomas, existem outros, mas esses são os principais que os médicos costumam acompanhar e que vale a gente também ficar atento no nosso organismo e na nossa mente para poder trabalhar isso. E esses sintomas, assim como uma dor de cabeça você trata com remédio, alguns desses sintomas também são tratados com medicação, né? Tanto a ansiedade quanto a depressão, eles têm tratamento com fármacos, né? Com medicação. Hoje eu faço uso de 2 medicações, de 2 antidepressivos, um que é para dar uma estabilizada ali no meu humor, né, em toda essa condição que e essa mosca, gente, em toda essa condição que a ansiedade faz para evitar de ter as crises ou de ter um pico de novo da depressão, e o uso do remédio para dormir. Então eu tenho, e ali assim, regrado, uma coisa muito importante, todo início de tratamento com remédios para ansiedade e depressão, eles passam a fazer efeito com 15, 20 dias do uso, e essa primeira fase, ela é muito chata, porque os efeitos colaterais dos remédios são muito chatinhos mesmo, assim. Dor de cabeça, enjoo, sonolência. E aí, infelizmente, muita gente desiste de utilizar a medicação por conta disso. Não aguenta passar por essa fase, porque realmente são 15, 20 dias tendo esses efeitos colaterais. Então, muita gente acaba não... Como é que fala? Não continua com o tratamento porque não aguenta mais sentir esses sintomas. Eu, de todas as vezes que eu já troquei de medicações no decorrer desses anos, já mantive a mesma medicação, mas fui aumentando a dose, e para mim nunca foi uma questão utilizar medicação. Zero problema em utilizar, zero problema em falar, porque eu entendo que isso faz parte do meu tratamento e faz parte da minha condição. A gente sabe que depressão não tem cura, ela tem fases, então vai ter fase que você vai estar bem, a sua vida vai estar estável, vai estar tudo correndo bem, e vai ter fase que você vai estar um pouco mais crônico, mas ela não tem cura. Realmente são momentos, né? São fases da vida que a gente vai, em alguns momentos bem, outros não, outros mais ou menos. Mas é isso. Então, acho que aqui fica mais um alerta, né? Eu estou finalizando todos os vídeos, todos, né? Como se eu já tivesse feito vários. Mas eu estou finalizando os vídeos falando muito, reforçando muito essa questão da gente ficar atento aos sintomas. Obviamente, não procurar diagnóstico em rede social, né? Enfim, em site de pesquisa, Google e afins.
porque só quem pode te diagnosticar e te dar de fato um laudo é um médico psiquiatra, né? E aí quem faz terapia, quem já acompanha, passa com o psicólogo também pode fazer esse encaminhamento, uma vez que ele entende que você está tendo esses sintomas, está com algumas características de uma dessas duas condições, ele faz o seu encaminhamento para o psiquiatra. E aí é só o psiquiatra que pode recomendar, que pode receitar as medicações. Então, vou deixar de novo aqui mais um reforço. Atentem-se aos sinais, não tenham vergonha de falar. Se não quer compartilhar com um amigo, ou enfim, com um familiar, procure ajuda psicológica. A gente sabe que às vezes psicólogos são caros, tal, mas tenta procurar ou na empresa, muita gente que trabalha tem esse apoio psicológico na empresa. Se tem convênio também, às vezes cobre a parte de psicologia, mas busque ajuda, né? Não deixe que os sintomas vão ganhando uma proporção muito grande a ponto de você chegar numa fase que o tratamento para você melhorar demore mais, né? Então, acho que quanto antes a gente, e aí isso vale para qualquer doença, qualquer condição, quanto antes a gente identifica e começa a acompanhar, começa a cuidar disso, mais rápido a gente tem resultado. Então, a minha contribuição de hoje, meu vídeo de hoje vai ser sobre isso. Eu vou tentar trazer dados em outros vídeos, assim, falando um pouco sobre a questão de saúde mental na época da pandemia, enfim. Mas hoje o foco foi falar mais sobre esses sintomas. Se você se sentir confortável assistir esse vídeo e quiser me chamar para conversar, para trocar algum relato, fique à vontade, pode me chamar aqui no comentário, ou eu vou deixar o arroba do meu Instagram. Acho que tem aqui no vídeo, na verdade, né? O arroba do meu Instagram, você pode me chamar na DM, eu estou super disposta a conversar e a gente trocar experiências, tá bom? Então esse foi o vídeo de hoje, a gente se vê na semana que vem. Beijo!